Poder assentar, queridos, não perca essa atmosfera espiritual. Amém? Você está no lugar da bênção nessa noite. O Senhor te chamou aqui com um propósito. O Senhor é o Deus de propósito, é o Deus da família, é o Deus que tem prazer em abençoar, o Deus da provisão. Quantos creem, diga amém. Quero chamar aqui o Timo e o meu amigo Lorian. Come on. Welcome. Eu sei falar alguma coisa em inglês, amados, mas eu vou deixar para o Lorian. Timo, o que eu posso falar do Timo? Timo é esse rapaz que há 2 anos atrás surgiu lá pela rádio. Lorian também estava lá. E eles disseram, olha, eu estou lançando documentário sobre Sodoma e Gomorra. Eu disse, como assim? Ele falou, não, eu fui lá ver de perto as ruínas de Sodoma e Gomorra e filmei em 4K e a gente conseguiu lá umas imagens maravilhosas e uma mensagem lindíssima. Você encontra, inclusive, no canal do Timo e da Marie, não é? Timo e Marie, e agora o João Batista também. E esse ano, ele voltou a Manaus com um novo documentário. Esse documentário é sobre o Monte Sinai do lado da Arábia Saudita, não é? Eu disse, Timo, você vai lá na igreja para nos abençoar. O Timo tem viajado o mundo inteiro, tem feito trabalhos evangelísticos na África, Brasil, em especial aqui no Amazonas. Eu queria dizer, Timo, seja bem-vindo. Que Deus te use nessa noite, você, Lorian. Você é de Deus. E que o Senhor possa falar conosco através de você. Deus abençoe. Obrigado. A paz do Senhor a todos. I thank my friend Franklin for inviting us. Eu agradeço meu amigo Franklin por ter nos convidado essa noite. So tonight is going to be a very, very special night. Então essa noite vai ser uma noite muito, muito especial. It's going to change your life. Ela vai mudar a vida de vocês. Forever. Para sempre. I'm not coming with my own message tonight. Eu não venho com a minha própria mensagem nessa noite. But I'm coming with the word of God. Mas eu venho com a palavra de Deus. Which is a double-edged sword. Que é uma espada afiada de 2 gumes. So it's going to provoke the deepest part of your life. Então ela vai provocar o canto mais profundo da tua vida. Today was a very beautiful day. Hoje foi um dia muito lindo. We just had 15 minutes to prepare to come here. We had 15 minutes to prepare. A gente teve 25 minutos para se preparar para vir para cá. Because we had baptisms today. Porque nós tivemos batismos hoje. And 6 people gave their life to Jesus Christ. E 6 vidas entregaram-se para Jesus Cristo. And repented from their sins. Elas se arrependeram dos seus pecados. Prostitution. Das prostituições. Drugs. Das drogas. All type of sin. Todos os tipos de pecados. So this is my dear wife Mary. Então essa é a minha querida esposa Mary. We have a beautiful son, Jean-Baptiste. Nós temos um lindo filho chamado Jean-Baptiste. And she was very tired after today, so she relaxed with the baby. Então ela estava muito cansada hoje e por isso ela não veio, porque ela ficou com o bebê. And I don't like really to present myself like this. E eu não gosto muito de me apresentar como eu estou fazendo agora. Because it doesn't matter who I am. Porque não importa quem eu sou. Because what matters is who Jesus is and what he said. Mas o que importa é quem Jesus é e o que ele disse. Me, I'm dust. Eu sou pó. I have no message to bring to you except the word of God tonight. Eu não tenho nenhuma mensagem para te trazer hoje a não ser a palavra de Deus. But what I can tell you is what God did in my life is I never imagined he would do. Mas o que eu posso te dizer é que o que eu tenho feito na minha vida, eu nunca imaginei que eu faria. I was depressed. Eu era depressivo. I grew up in a Christian family. Eu cresci em uma família cristã. But I was a hypocrite. Mas eu era um hipócrita.
Because I spoke about Jesus, porque eu falava sobre Jesus para as pessoas. and my friend said, "Oh, Timothy, he's a radical Christian." E os meus amigos falavam, nossa, o time é um cara radical. But in my secret life, Mas na minha vida no secreto, I was entertaining sin. eu estava na prática do pecado. So it doesn't matter what people say about you. Então não interessa o que as pessoas falam acerca de você. What matters is what God says. Mas o que importa é o que Deus diz. God sees everything. Deus vê todas as coisas. You cannot hide. E você não pode esconder dele. And me, I was a hypocrite. E eu era um hipócrita. And I never heard the message of repentance you're going to hear tonight. E eu nunca tinha ouvido a mensagem do arrependimento, que é a que vocês vão ouvir nessa noite. I never heard the true message of salvation. Eu não tinha ouvido a verdadeira mensagem da salvação. So I grew up continuing living in my sins. Então eu cresci continuando vivendo nos meus pecados, In secret. lá no secreto. But God saw my sin. Mas Deus via o meu pecado. And one day He gave me a warning dream. E aí um dia ele me deu um sonho de aviso. Whoever had a dream from God? Quem já teve um sonho da parte de Deus? God warns us in Deus dreams. nos avisa em sonhos. And in this dream, I saw myself going to hell. E nesse sonho eu vi a mim mesmo indo para o inferno. I'm going to pass the details because I don't have time. Bem, eu vou passar alguns slides logo, porque a gente não vai ter muito tempo. And when I woke up, E aí nesse sonho, quando eu acordei, I fell on my knees eu caí de joelhos. and I was in fear of God. E eu estava com muito medo de Deus. And I said, God, what does it mean? Why am I going to hell? I'm a Christian. Eu falei, Deus, o que aconteceu comigo? Por que que eu fui para o inferno se eu sou um cristão? I never heard the audible voice of God. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. But the Lord led me to the Bible. Mas o Senhor me levou para a Bíblia. And I opened my Bible to Matthew chapter 7, verse 22. E eu abri a minha Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 22. And it shocked me. E isso me chocou. And I hope it will shock you tonight. E eu espero que essa mensagem também choque vocês essa noite. Jesus says on the day of judgment, Jesus diz que no dia do julgamento, not everyone who says to me, Lord, Lord, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, will enter the kingdom of God. entrará no reino de Deus. But he says, many will come to me and say, Lord, Lord. Ele diz, muitos virão a mim e dirão, Senhor, Senhor, Did we not prophesy in your name? a gente não profetizou no teu nome? Did we not cast out demons in your name? Porventura não expulsamos demônios em teu nome? Did we do mighty works in your name? E não fizemos obras poderosas no teu nome, Senhor? But what would Jesus will tell them? Mas o que Jesus vai dizer para eles? Depart from me. Apartai-vos de mim. I never knew you. Eu nunca vos conheci. You who practice iniquity. Vocês que praticam a iniquidade. That means those who continue living in sin. Ou seja, aqueles que continuam vivendo no pecado. When I read this, Quando eu li isso, I understood that was me. I understood it was me God was talking about. eu entendi que era sobre mim que Deus estava falando. I was speaking about Jesus, Eu era uma pessoa que falava sobre Jesus. but in the secret of my life, I continued entertaining, loving some little sins that seemed little in my head. Mas a verdade é que no secreto eu continuava me entretendo e me deliciando com pecados, mesmo que pequenos, dentro da minha mente também. And hopefully, I turned my life away. E graças a Deus eu mudei minha vida de caminho. I repented. Eu me arrependi. I stopped Eu parei com aquilo. all these little things in my life. E todas essas pequenas coisas da minha I vida, hated them. eu odiei elas. God sent me a Deus- few years later. E 4 anos depois, God told me to go Deus me chamou, alguns tempo depois, na verdade, ele falou, Deus me chamou to preach repentance. para pregar o arrependimento.
And I left everything, E eu deixei todas as coisas. my job, Meu trabalho, my studies, meus estudos, my phone number, meu número de telefone, my bank account, minha conta bancária. and I was not financed by anyone. E eu não fui financiado por ninguém. Because when God calls you, He doesn't look at your bank account. Porque quando Deus te chama, Ele não olha para a tua conta bancária. And in Luke chapter 10, Jesus said, look at the birds. E em Lucas capítulo 10, Jesus fala, olhem para os pássaros. God will take care of all your needs. Deus vai cuidar de todas as tuas necessidades. So I went, Então eu fui. and it was a domino effect. E aquilo foi como um efeito dominó para mim. And God sent me to 30 countries E aí Deus me enviou para 30 países. in 4 years Em 4 anos. without begging for money or asking for money. Sem ter pedido por dinheiro. And God provided. Porque Deus provê. Because I preach repentance, E porque eu prego o arrependimento. even if it leads me to be hated or persecuted. Mesmo que isso signifique ser odiado ou perseguido. Because this is the first thing Jesus spoke Porque essas foram as primeiras coisas que Jesus falou. when He started His ministry. Quando Jesus começou o ministério dele, Is repent. ele disse, arrependei-vos. The first thing John the Baptist spoke A primeira coisa que João Batista falou is repent. foi arrependei-vos. And God sent me, you see, to the Central Africa, Então, Deus me enviou para a África Central, to the poorest people, para as pessoas mais pobres. the last. Aqui são as últimas, as esquecidas, né? And this is her house. E esse é o tipo de casa deles. This is her house here. Aquilo lá no fundo, que parece uma oca, é a casa deles. And God sent me to Sodom and Gomorrah, E Deus também me enviou para Sodoma e Gomorra, to Mount Sinai. para o Monte Sinai. And you can see these videos for free on YouTube. E vocês podem assistir esse vídeo de graça no YouTube. It's for free. Ele é de graça. And it reached millions of people all around the world. E ele alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. And it changed your life. People realize, wow, the Bible is real. E ele mudou a vida de pessoas porque elas viram que a Bíblia é verdadeira. So I'm going to show you a few pictures. Então vou mostrar para vocês algumas imagens. So this is the Mount Sinai. Então isso é o Monte Sinai. You see that it is black. Vocês podem ver que ele é preto no cume. The top is black. O cume dele é preto. Because the power of God, the fire of God came on top of Mount Sinai. Porque o fogo do poder de Deus desceu sobre o Monte Sinai. And around this mountain, E ao redor dessa montanha, there's proofs everywhere. existem evidências em todo o local. I'm going to go very short because this is not what I want to talk about tonight. Então really. vou ser breve nisso, porque não é exatamente sobre o que eu quero falar essa noite. But you can see it on YouTube. Mas vocês podem assistir isso no YouTube. The split rock of Moses, Então aqui é a rocha que Moisés, where water came out, que ele feriu e saiu água dela. is 2 times the size of this building. Essa rocha, ela tem 2 vezes o tamanho desse prédio. You know this story. Vocês conhecem essa história? They became idolatrous. Os israelitas se tornaram idólatras. They made a golden calf. Eles fizeram um bezerro de ouro. And what do you see at the foot of Mount Sinai? E o que vocês encontram lá nos pés do Monte Sinai? Protected by barbed wire by the Saudi government. Protegido por uma cerca de ferro feita pelo governo Arábia Saudita. An archaeological area. Área arqueológica. An archaeological area. É uma área arqueológica que tem ali. And what do you find there? E o que você encontra lá? The calf O bezerro inscribed in the rock. inscrito na rocha. The proof is there. A prova está lá. The Bible is true. A Bíblia é verdadeira. In Exodus 24, Em Êxodos capítulo 24, perdão, God says to Moses to make sacrifices, to put an altar in the base of Mount Sinai. Deus falou para Moisés realizar sacrifícios e construir um altar aos pés do Monte Sinai. And what do you find at the feet?
E o que você encontra ali no pé dele? The altar. O altar. And he said, put the 12 pillars for the 12 tribes of Israel. E é dito, coloque 12 pilares representando as 12 tribos de Israel. And 3,000 years later, E 3.000 anos depois, what do you find? o que você encontra ali? The pillars. Os pilares. Can you imagine? Imagina. I'm showing this for the young people that maybe doubt God's word. Eu estou mostrando isso para que as pessoas não duvidem mais da palavra de Deus. Yes. And there's a cave. E tem ali também uma caverna. This is a cave of Elijah. Essa é a caverna de Elias. He went in 1 Kings 19 to the mountain of God. Em 1 Reis 19 diz que o profeta foi até o monte de Deus. He went to the mountain of God. Ele foi para o monte de Deus. And we found a menorah. Nós encontramos uma menorá. I took a picture and it got vandalized. E essa imagem ali ela foi ainda vandalizada. Hebrew writings everywhere. Você também vê inscritos em hebraico antigo em todos os lugares ali. But I really want to come to this story. Mas eu realmente quero chegar aqui nessa história. The story of Sodom and Gomorrah. A história de Sodoma e Gomorra. Mount Sinai is in Saudi Arabia. O Monte Sinai está na Arábia Saudita. But Sodom and Gomorrah is in Israel at the Dead Sea. Mas Sodoma e Gomorra está em Israel, lá pela região do Mar Morto. Even Google knows it. Mount Sodom. Vocês podem procurar no Google Monte de Sodoma. And I've been there and it changed my life forever. E quando eu estive lá, isso mudou a minha vida para sempre. And this is really when God gave me a message to the world, a message of judgment. E aí que foi que Deus me deu uma mensagem para o mundo, uma mensagem de julgamento. A not easy message. E é uma mensagem que não é fácil de The message of judgment. A mensagem do julgamento. We can see destroyed Nós podemos ver temples destruído. Everywhere, nothing grows. Nada cresce naquele lugar. You see the difference between Mount Sodom and the mountains behind, the difference of color? Vocês podem ver que tem uma diferença entre as coisas que existiam em Sodoma e a cor da montanha ao redor? This is not a natural color, white like this. Então vocês veem que não é uma cor natural essa coloração branca. This is a sphinx like in Egypt. Essa parte que é uma esfinge como a que tem no Egito. And next to this sphinx, E próximo dessa esfinge there's a pyramid. tem uma pirâmide também. And what did I find there? E o que eu encontrei ali ao If you can redor? prepare the video, Você pode, por favor, colocar o vídeo que nós trouxemos? I found sulfur. Eu encontrei enxofre, A lot of sulfur um monte de enxofre, that God rained to destroy this land. que Deus fez cair, chover e destruir aquela terra. And you're gonna see it. Vocês vão ver isso. What happens when you burn the sulfur? O que acontece quando você queima esse enxofre? Can you play it again? Pode reproduzir novamente. This is the judgment of God on Sodom and Gomorrah. Este é o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. This is where billions and billions will spend their eternity in. Isso é no que milhões, bilhões de pessoas vão Milhares, permanecer no julgamento. Billions Bilhões de pessoas vão permanecer no julgamento. in the lake of sulfur. Em um lago de enxofre. It is real. E isso é real. I hold it in my hands. Eu segurei isso nas minhas mãos. And I found thousands of these sulfur balls everywhere. E eu encontrei milhares de pedras, de bolas de enxofre ali ao redor. Thank you. Obrigado pelo vídeo. So I want you to understand something. Então eu quero que você entenda uma coisa. Yes, God is a God of love, Sim, Deus é um Deus de amor, but God is holy, mas Deus é santo. holy, Santo. holy. Santo. And He will destroy the sinners. E ele destruirá os pecadores.
You cannot play with sin anymore. Você não pode mais brincar com o pecado. And this is where I want to come to the message. E é aqui que eu quero vir hoje nessa mensagem. Jesus is coming soon. Jesus está vindo em breve. And when I was in Sodom and Gomorrah, E quando eu estive em Sodoma e Gomorra, I was on the floor. eu fiquei no chão. I was on the floor crying Eu estava no chão clamando for the sinners pelos pecadores that will be destroyed. que seriam destruídos. And I was praying for God to have mercy. E eu estava orando para que Deus tivesse misericórdia das pessoas. And I felt God told me that this message I saw, I need to witness it all around the world. E eu sentia Deus me dizendo que essa história que eu tinha testemunhado, eu tinha que espalhar ela ao redor do mundo inteiro. Because Jesus is coming. Porque Jesus está vindo. Many people are laughing. Muitas pessoas ficam rindo. You know, it's like in the days of Noah. Mas você sabe que é como nos dias de Noé. Noah take 120 years to build the ark. Noé levou 120 anos para construir aquela arca. They thought he was crazy. As pessoas acharam que ele estava louco. He thinks there's a judgment coming. Eles ficaram dizendo, ele acha que tem um julgamento de Deus vindo. But the judgment came. Mas o julgamento veio. And only 8 people got saved. E só 8 pessoas do mundo inteiro foram salvas. And so Jesus says Então aqui diz, in Luke chapter 17, em Lucas capítulo 17, that it will be like the days of Lot in Sodom Que when vai he ser- comes back. que vai ser como nos dias de Ló em Sodoma, quando Jesus voltar. People are eating, Pessoas vão estar comendo, drinking, bebendo, buying, comprando, selling, vendendo, planting, plantando, building, construindo, and sudden destruction will come on them. e repentina destruição vai vir sobre elas. You're extremely blessed to hear this message tonight, to be Vocês- warned. Vocês são extremamente abençoados por ouvir essa mensagem esta noite e de serem avisados. There's billions of people out there, they do not know. Porque tem bilhões de pessoas lá fora que não sabem disso. Billions of people. Bilhões de pessoas. And Jesus says E Jesus diz that we should remember Lot's wife, que nós deveríamos nos lembrar da esposa de Ló. the one that will try to save his life will lose it. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perdê-la, salvá-la. And I saw with my own eyes Lot's wife. E eu vi com meus próprios olhos a mulher de Ló. Oh, I had shivers everywhere when I saw her. I had shivers everywhere when I saw her. Eu me arrepiei no meu corpo inteiro quando eu vi aquilo. She was on top of a hill Ela estava no topo de uma colina, at the Dead Sea, ali no Mar Morto. and she's still there E ela ainda está lá, as a pillar of salt. como um pilar de sal. She escaped the judgment of Sodom and Gomorrah. Ela escapou do julgamento de Sodoma e Gomorra. But what happened? Mas o que aconteceu? She did not obey until the end. Ela não obedeceu até o fim. And she got turned into a statue of salt. E por isso ela foi transformada numa estátua de sal. And this is a message for us. Essa é uma mensagem para nós. We start the race. Once we are born again, we start the race. Nós começamos The race of faith. nós começamos a corrida da fé quando a gente se converte. But many people do not finish the race. Mas muitas pessoas não finalizam a corrida de fé delas. So how do we get ready before Jesus comes back? Então, como se preparar antes de Jesus voltar? The truth is many people here are not. You are not ready for Jesus to come back. Então, a verdade é que muitos de vocês aqui não estão prontos para quando Jesus voltar. Many people have been deceived. Muitas pessoas têm sido enganadas. You know, because the snake entered the garden Você sabe que a serpente entrou no jardim de Deus. of God. Era o jardim de Deus. And today, the snake, what makes you think that the snake didn't enter also the churches to lie to the people? Então, o que te faz pensar que hoje a serpente também não pode entrar dentro das igrejas para mentir para as pessoas? And today, there's a big lie that I want really to speak about.
Então hoje existe uma grande mentira aqui sobre eu realmente querer conversar. Many people say to be saved you just accept Jesus. E que muitas pessoas dizem que para ser salvo você só tem que aceitar Jesus. But I do not find this anywhere in the Bible. Mas eu não encontro isso em lugar nenhum na Bíblia. I do not see it. Eu não vejo isso. And we see in Matthew chapter 7, E nós vemos em Mateus capítulo 7. many say, Lord, Muitos vão dizer, são muitos que vão falar, Senhor, Senhor. they prophesy in his name. Eles professaram no nome de Jesus. Jesus clearly. Então eles aceitaram Jesus, não é? But what happened? Mas o que aconteceu com essas pessoas? Jesus did not accept them. Jesus não tinha aceitado eles. So this is a question we must ask ourselves. Então essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Will Jesus accept me? Jesus vai me aceitar? And we're going to speak about what Jesus said. E nós vamos falar sobre o que Jesus disse. Because we have a Bible for a reason. Porque nós temos a Bíblia por uma razão. When you lead someone to Christ, Quando você guia alguém para Cristo, you just say, oh, accept Jesus and yeah, there's nothing else you need to do. você fala, aceite Jesus, aí depois não tem mais nada para fazer? Why do we have a Bible? Por que você tem uma Bíblia, não é? We have a Bible because there's many things God wants us to know. Nós temos uma Bíblia porque existem muitas coisas que Deus quer que nós conheçamos. And there's in Acts chapter 2 verse 37, Em Atos capítulo 2, versículo 37, they ask the most important question. as pessoas fazem a pergunta mais importante de todas. What must I do to be saved? O que eu devo fazer para ser salvo? That's a question maybe you are asking yourself. Talvez seja essa a pergunta que vocês estejam fazendo a si mesmos. I hope you ask yourself this question. Eu espero que vocês façam para si mesmos essas perguntas. Like the people at Pentecost. Como as pessoas fizeram no Pentecostes. And maybe people will come to you and ask you this question. Imagine que pessoas vêm até você e te façam essa pergunta. And I've been to churches all around the world. E eu tive nas igrejas ao redor do mundo inteiro. And the truth E a verdade is I never heard the answer of Peter when I asked this in the congregations. é que eu nunca ouvi a resposta de Pedro, a que Pedro deu quando eu fiz essa pergunta para as congregações. The truth is the majority of you, maybe all of you, do not know the answer of Peter. A verdade é que a maioria de vocês não sabem qual foi a resposta que Pedro deu. Be honest. Seja honesto. But this is a question of salvation. This is the most important question. Mas essa é uma pergunta de salvação, então é a pergunta mais importante que você pode fazer. So when I ask this question, what did Peter say? Então, eu faço a pergunta, o que foi que Pedro falou? What did Peter answer? O que foi que Pedro respondeu? People, they say, accept Jesus As pessoas dizem, aceite Jesus. and pray the sinner's prayer. E fazem a oração, né, do pecador de aceitar o Senhor. So, E é tudo. but you're gonna see that this is deception. Mas ele, infelizmente, não sabe que isso é engano. Because what did Peter say? Porque o que foi que Pedro disse? Repent Arrependei-vos, and every one of you be baptized e cada um de vós seja batizado for the washing away of your sin. para a lavagem dos seus pecados. And thirdly, E o terceiro, you will receive the gift of the Holy Spirit. vocês receberão o dom do Espírito Santo. Some of you are thinking, oh, I know we need to be baptized to receive the Holy Spirit. Alguns de vocês podem dizer, eu sei que a gente tem que ser batizado. But it's really, really, really more important than what you think. Mas é realmente muito, muito importante que você considere isso. This is how we enter the kingdom of God. Porque é assim que nós entramos no reino de Deus. This is not me who's saying this. You can see. Jesus says in John chapter 3, verse 3. Jesus fala em João 3, de 3 a 5. You can read it. Jesus respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. You see how deceiving it is to say to people something else than what Jesus said.
Você vê como é diferente você dizer qualquer outra coisa para as pessoas? Do you see how dangerous it is? Você vê o quão perigoso isso é? Because Jesus warns us, Porque Jesus nos avisa. we cannot enter the kingdom of God Nós não podemos entrar no reino de Deus without the new birth. sem o novo nascimento. So I'm going to give you an image Então eu vou dar para vocês uma imagem aqui, to show you the importance of this. para mostrar para vocês a importância disso. Mothers in the room, they're mothers. Tem mães aqui no salão? Mães. Mothers, yes, God bless you. Deus abençoe vocês, mães. Loves children. Deus ama as crianças. And so when a mother is pregnant, Então, quando uma mulher está grávida, she goes through 3 steps ela atravessa 3 passos to give birth in the flesh to a child. para dar luz a uma criança na We carne. were all born in the flesh. Todos nós aqui nascemos da carne um dia. But Jesus said, Mas Jesus disse, what is flesh, o que é carne, and what is spirit. e o que é do espírito é espírito. The flesh cannot enter the kingdom of God. A carne não pode entrar no reino de Deus. So there is a similitude, there's a comparison we can do for born of the flesh and born of the spirit. Então existe uma similaridade, uma comparação entre nascer da carne e nascer do espírito. Is there 3 steps? É que existem 3 passos. 3 steps you must do 3 passos que você deve fazer to be born in the flesh. para nascer da carne. The first step O primeiro passo is the hardest. é o mais difícil. You need to get this baby out. É tirar o bebê, colocar ele para fora. It is painful, right? E é difícil, né, mães? Yes. This is the first step. Esse é o primeiro passo. Then E aí, the baby needs to O bebê precisa, he needs to breathe. ele tem que respirar. That's the second step. Esse é o segundo passo. And the third step, E o terceiro, cut the umbilical cord. cortar o cordão umbilical. What would you say to a woman, to a mother O que você ia dizer para uma mãe that says, no, que te dissesse, ah, não, I don't need 3 steps. eu não preciso de 3 passos. I just accept the first step, Eu só faço o primeiro passo, and that's enough. eu só faço o primeiro passo, tá bom, já foi. You would think this woman wants to kill the baby. Você vai achar que essa mulher quer matar o bebê dela, She's crazy. que ela tá louca. And this is what happens with Christians. E é isso que acontece com os cristãos. With teachers, when they teach, oh, you just need to accept Jesus and that's enough. Com professores, aqueles que ensinam que você só precisa aceitar Jesus e é o suficiente. It's the same thing. É a mesma coisa. Cannot be born again in one step. Você não pode nascer de novo em apenas um passo. But we see here there's 3 distinct steps Mas nós vemos aqui que existem 3 passos distintos to be born in the Spirit para nascer do Espírito, again, to be born para again. nascer de novo. And we must do these things. E nós devemos fazer essas coisas. There are some people here, you must do this, you must be born again, or you will not enter the kingdom of God. Existem pessoas aqui que devem fazer isso. Você tem que fazer isso ou você não vai entrar no reino dos céus. And all the people, you must teach this now. You must share this message to your friends, your family, everyone. E todas as pessoas aqui, vocês devem compartilhar isso agora e ensinar, compartilhar com a tua família, compartilhar com os teus amigos isso. I don't consider myself a missionary. Eu não considero a mim mesmo um missionário. Like Franklin read, I'm a believer. Como o Franklin disse, eu sou um crente. In Mark 16:16, Em Marcos 16:16, Jesus says, Jesus diz, what did we read tonight? o que ele leu aqui essa noite, né? These signs will follow those who believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. They will heal the sick. Eles vão curar os enfermos. They will cast out demons. Eles vão expulsar demônios. And this is a believer. E isso é que é ser um crente. I'm not more than you. Eu não sou mais do que vocês. I'm a believer. Eu sou um crente. And as a believer,
E como um crente, we must preach repentance to everyone we meet. como crentes, nós devemos pregar o arrependimento para todas as pessoas. Because the time is short. Porque o tempo é curto. The time is short. O tempo é curto. So, the first step, what is the first step to be born again? Então, qual é o primeiro passo para nascer de novo? Repentance. Arrependimento. Repentance is something we don't hear enough in the churches in Brazil. Arrependimento não é uma coisa que nós ouvimos o suficiente nas igrejas no Brasil. All around the world. Ao redor do mundo inteiro. People don't like the message of repentance. As pessoas não gostam dessa mensagem de arrependimento. But I love you. Mas eu amo vocês. And you must hear this message. E vocês têm que ouvir essa mensagem. Because I didn't hear this message growing up in Christianity. Porque eu não ouvi essa mensagem enquanto eu crescia no meio da cristandade. I just thought I just accepted Jesus and that's enough. Eu achava que só aceitar Jesus era o suficiente. But I didn't understand that I was not in the kingdom of God. Mas eu não entendia que eu ainda não estava no reino de Deus. Because I did not understand what is repentance. Porque eu ainda não tinha entendido o que era arrependimento. Many people think repentance is a prayer. Muitas pessoas acham que arrependimento é fazer uma oração. But Jesus didn't speak about the prayer when he spoke about repentance. Mas Jesus não falou sobre uma oração quando ele pregou sobre arrependimento. What did Jesus say in the Gospels? O que Jesus fala nos evangelhos? If your eye Que se o teu olho cause you to sin, te faz pecar, pluck it out arranca-o, and throw it far from you. joga ele para longe de ti. It's better to go to heaven with one eye É melhor ir para o céu com um olho than to hell with two eyes, do que para o inferno com 2 olhos, where the fire is not quenched. aonde o fogo não apaga. And Jesus says, where the worm does not die. E Jesus diz, onde o verme nunca morre. And Jesus continues, E Jesus continua, because he wants to make it extra clear that he hates sin. porque ele queria deixar extra claro que ele odiava o pecado. If your hand Se a tua mão cause you to sin, te leva a pecar, Jesus says, Jesus diz, cut it off corta ela fora, and throw it far from you. joga ela para longe de ti. It's better to go to heaven É melhor ir para o céu with one hand com uma mão than to hell do que para o inferno with two hands. com as duas, Where the fire is not quenched, aonde o fogo não apaga, where the worm doesn't die. aonde o verme nunca morre. And a third time, E uma terceira vez, Jesus wants it to be extra clear. Jesus queria ser bem claro. If your feet, he says, Se o teu pé, Jesus diz, cause you to sin, te leva a pecar, cut it off. corta ele fora. It's better to go to heaven with one foot É melhor ir para o céu com um pé than to hell with 2 feet. do que ir para o inferno com os 2 pés, Where the fire is not quenched. aonde o fogo não apaga. And a third time he repeats, E uma terceira vez ele repete, where the worm does not die. aonde o verme nunca morre. This is where billions and billions of people are going to burn in hell forever. E existem bilhões e bilhões de pessoas que vão queimar no inferno para sempre. I cannot save everyone. Eu não posso salvar todos. Jesus cannot save everyone. Jesus não pode salvar todos. But we can tell you the truth. We can warn you tonight. Mas eu te digo a verdade, nós podemos avisar eles. Stop being a hypocrite. Pare de ser um hipócrita. Stop playing with sin. Pare de brincar com o pecado. The time is now to repent. É hora agora de se arrepender. But some people will say, no, I don't need to repent. E algumas pessoas vão dizer, não, eu não preciso me arrepender. Jesus said to believe in him and we will be saved. Jesus diz que quem acreditar, quem crer que vai ser salvo. You are right. Vocês estão certos. But what you don't understand is what Jesus means by believe. Mas o que é que Jesus quer dizer, a dar a entender com acreditar? I'm going to give you this example. Eu vou fazer com vocês esse exemplo. This is a beautiful, it looks like a road, you see. Isso daqui parece até com uma estrada, né? Imagine Imagine, you see me late at night on the road.
Imagine que você me vê tarde da noite em uma estrada. and you see there's a truck coming very, very, very fast. E você vê que tem um caminhão vindo na minha direção bem, bem rápido. And me, I'm looking at my shoes. E aí eu tô ali no meio, olhando pro meu sapato. And you say, hey, come out, there's a truck coming. Aí você fala, ei, sai daí, que tem um caminhão vindo. Be careful, you're gonna die. Cuidado, você vai morrer. And me, I look at you Aí eu olho pra você, and I say, don't worry, eu falo, não se preocupa. I believe you. Eu acredito em ti. I believe the truck is coming. Eu acredito que o caminhão tá vindo ali. Thank you. Obrigado. Thank you for coming to save me. Obrigado por ter vindo me avisar. And I stay on the road. E aí eu fico ali naquela estrada, né? You will look at me Aí você olha pra mim, and you will say, the truck is coming. o caminhão tá vindo. Leave. Sai Leave daí. the way. Sai desse caminho. And me, I stay. Aí eu digo, né? Calm down. Já calma aí. I believe you. Eu acredito em ti. I believe you came to save me. Eu acredito que você veio aqui pra me salvar, né? I believe you. Eu acredito em ti. And I can even stay here Eu continuo aí. and sing, I believe you will save me. I believe you came to save me. Aí eu canto, eu acredito em ti, que você veio me salvar. But I do not Mas eu change. não, I do not leave the way. mas eu não me movo, eu não mudo, eu não saio desse caminho de destruição. And this is a case of millions of Christians in Brazil. E esse é o caso de milhões de cristãos no Brasil. Everyone told me they believe. I didn't meet anyone in Brazil that don't believe in Jesus. Nearly. Eu não encontrei no Brasil ninguém que não acreditasse em Jesus. It's good that people believe Jesus exists, yes. É bom que as pessoas acreditem que Jesus exista. But they are on the middle of the way. Mas eles ainda estão no meio do caminho. This is the way Jesus spoke about. E era desse caminho que Jesus falou. The way that leads to destruction. O caminho que leva para a destruição. That is large. Ele é largo. This is a way of sin that leads to death. Esse é o caminho de pecado que leva para a morte. And the truck that is coming E o caminhão está vindo. is the end of your life. Ele é o fim da tua vida. It's the end of your life. Ele é o fim da vida. You and me, Você e eu, we're going to die. nós vamos morrer um dia. Our body is going to die. O nosso corpo vai morrer um dia. And you cannot do anything to stop this truck from coming. E você não pode fazer nada para impedir esse caminhão de vir. But what you can do Mas o que você pode is fazer? not say you believe with your mouth Não é dizer que você acredita com a sua boca and continue on this way of sin. e continuar nesse caminho de pecado. But Jesus is telling you what to do what? Mas Jesus está te dizendo If you believe, que se você crê, you must obey the words of Jesus você Christ. deve obedecer às palavras de Jesus Cristo. Because Jesus is not just an imagination, a belief. Porque Jesus não é só uma imaginação, uma crença. Jesus is the way. Jesus é o caminho. Is the way. Ele é o caminho, The truth. a verdade, The life. a vida. And if you do not go on the way of Jesus, E se você não seguir o caminho de Jesus, you're on the way of sin. você está no caminho do pecado. We all grew up on the way of sin. Todos nós crescemos no caminho do pecado. But comes a day Mas vem um dia where we need to change. que nós precisamos mudar. Not a bit. Não um pouquinho, não. You see, many Christians, they change a bit. Vocês veem os cristãos que eles mudam só um pouquinho. I like my sin, Eu gosto do meu pecado. but I have Jesus. I go to church. I read Mas the eu Bible. tenho Jesus, eu vou para a igreja. But it is not this way. It's impossible to walk one and the other. Mas é impossível ele andar desse jeito, que ele caminha em um, caminho no outro. And Jesus spoke of these people E Jesus falou dessas pessoas that walk in sin and with Jesus. que caminham no pecado e tentam caminhar em Jesus. He speaks about it in Revelations 3:16. Ele falou sobre isso em Apocalipse 3,16. So many people can quote John 3:16. Então, muitas pessoas aqui podem falar o que tem em João 3,16, né?
but nobody can quote what Jesus said in Revelation 3:16. Mas poucos são os que sabem dizer o que Jesus falou em Apocalipse 3:16. When it's maybe even, it concerns us even more, maybe because it speaks about Jesus speaking to the church in the end times. E isso me deixa ainda mais preocupado, porque esse versículo fala sobre o que Jesus disse para as pessoas que creem nele, In the Revelation. lá em Apocalipse. So what does he say? Então o que que Jesus diz? He speaks to the church Ele fala com a sua igreja. and he says, E ele diz: because you were not cold porque tu não és nem frio and you were not burning, e nem quente, you were lukewarm. mas tu és morno. And I will vomit you out of my mouth. Eu vomitarei você da minha boca. Can you imagine? Consegue imaginar isso? I'm not as radical as Jesus. Eu não sou tão radical quanto Jesus. Jesus said the lukewarm, Jesus diz que os mornos, he will vomit them. ele vai vomitar eles. And he's speaking to the churches. E ele fala com as igrejas. This is what he's speaking É isso que ele está falando. today Hoje, to the church. para as igrejas, Do not be lukewarm anymore. não seja mais morno. Repent. Arrependei-vos. Leave your sins. Deixe os teus pecados. You know what is who is the hardest prisoner to set free? Can you repeat? You know who is the hardest prisoner to set free? Você sabe qual é o prisioneiro mais difícil de libertar? It's not the prisoners in the high security prison. Não são os prisioneiros lá no alto sistema de segurança prisional, It's the prisoner mas são os prisioneiros that love his chains. que amam as suas correntes. There's a lot of people, we love sin. Existe um monte de pessoas que amam os pecados delas. I used to love sin Eu costumava amar os meus pecados before I repented. antes de eu me arrepender. The lust of the flesh, A luxúria da carne, what shines in the eyes. as coisas que brilhavam aos meus olhos. Many people, oh, you see on Instagram. Muitas pessoas que você vê no Instagram. You see someone's life on Instagram. Você vê a vida de algumas pessoas lá no Instagram. If he loves Jesus or if he loves himself. Elas não amam Jesus, elas amam a si mesmas. And this is a problem. E esse é um problema. Jesus said, Jesus disse if you want to follow me, que se você quiser me seguir, you must deny yourself você tem que negar a si mesmo. and carry your cross. Carregar a tua cruz. I don't hear a lot of amen for this. I don't hear a lot of amen for this. Eu não estou ouvindo um monte de amém para isso. But this is what Jesus said. Mas isso é o que Jesus falou. You should be saying amen, praise God. Nós deveríamos dizer amém. Glória a Deus por isso. If you want to be my disciple, Jesus said, Se você quiser ser meu discípulo, Jesus you must fala, deny yourself você deve negar a si mesmo. and carry your cross. Carregar a tua cruz. He didn't speak about financial prosperity in this world. Ele não falou sobre a prosperidade financeira desse mundo. He was on a donkey. Ele usava um jumentinho. He said he doesn't have a rock to lay his head. Ele não tinha nenhum lugar para onde reclinar sua cabeça. Yes, there is eternal life, Sim, existe a vida eterna, but there is a cost. mas existe um custo. Jesus died for you, Jesus morreu por ti and he's asking you e ele está pedindo de ti to deny yourself para negar você mesmo and to follow him, e seguir a ele. to carry your cross, Carregar a tua cruz. no matter the cost, Não importa quanto custe. no matter the persecution. Não importa a perseguição. Jesus said, Jesus diz: cursed are you amaldiçoados serão vocês when everyone speaks good about you, quando todos falarem bem acerca de vós. because we are not better than Jesus. E nós não somos melhores do que Jesus. If Jesus was persecuted and hated, Se Jesus foi perseguido e odiado, and you have nobody hates you, nobody has a problem with you as e a se Christian, ninguém te odeia, se ninguém tem um problema com você porque você é um cristão, there's a problem. tem um problema aí. We must repent
Nós devemos nos arrepender, switch off our phones, desligar os nossos telefones, switch off the TV, desligar a TV and open the Word. e abrir a palavra. Even yesterday I read the Word of God, Mesmo ontem, eu estava lendo a palavra de Deus and I learn something new all the time when I read the Bible. eu li uma coisa totalmente nova em todo esse tempo que eu leio a Bíblia. And you need to read the Bible to know the will of God. E você precisa ler a Bíblia para conhecer qual é a vontade de Deus. So this is the first decision. Mas isso é a primeira decisão. And I say decision E eu disse qual é essa decisão. because I say decision, the word decision, because it's not an emotion. Tá, explicando, ele disse, e eu falei essa palavra decisão porque ela não é uma emoção. There's a lot of emotional people that are emotionally related to Jesus. Existem um monte de pessoas que são super emocionais e que estão assim relacionadas apenas emocionalmente com Jesus. But it's not about an emotion. Mas não é sobre uma emoção, It's about a decision. mas sobre uma decisão. Repentance is a decision Arrependimento é uma decisão to hate de odiar the chains e odiar as correntes do pecado, of darkness. as correntes das trevas. We might hate it Você tem que odiar essas because coisas, God hates them. porque Deus as odeia também. And God said, "Be holy as I am holy." E Deus diz, sejam santos como eu sou santo. And He wants to help us. E Ele quer nos ajudar. Jesus made a way for us. Jesus fez um caminho para nós. When we decide to follow Him, Quando se decide seguir a Ele, to repent, se arrepender, we do this first step. nós fazemos esse primeiro passo. And we need a miracle. E aí acontece um milagre. We need a miracle. Nós precisamos de um milagre. God opens the sea for you in baptism. He destroys the sin. Deus abre um caminho no meio das águas para você. Ele destrói o teu inimigo. He washes your sins. Ele lava dos teus pecados. He washes your sins. Ele lava os teus pecados. He forgives you. Ele te perdoa. He gives you a new life. Ele te dá uma vida nova. It's like Israel. É como com o povo de Israel. In Egypt, Lá no Egito, né? they were slaves Eles eram escravos in Egypt lá no Egito. to the idols. Eles eram escravos dos ídolos. And it's like us, we were all slaves to sin. E era como todos nós éramos escravos do pecado. And what happened? E o que acontece? God sent His messenger, Deus envia um mensageiro dele para o seu povo. and He's telling you, we need to live here. E ele diz, nós precisamos sair daqui. God wants to set you free from slavery. Deus quer libertar vocês dessa escravidão. And we leave slavery. E nós deixamos a escravidão. But what happened? Mas o que acontece? Egypt runs after Israel. O Egito corre atrás de Israel, né? Many of you, you try to leave your addictions, your sin. Muitos de vocês estão tentando deixar a escravidão de vocês do pecado. You try to leave, but it comes back. Você tenta deixar, mas ele volta. And this is when you need the miracle. E aí que você precisa de um milagre. This is when God washes your sins in baptism. É aí que Deus te lava dos teus pecados no batismo. He washes your sins away. Ele lava os teus pecados. He Ele leva destroyed embora. the enemy of Israel Ele destruiu o inimigo de Israel, that wanted to bring back to slavery. que tentava trazer eles de volta para a escravidão. This is the freedom Jesus Christ came to bring. Isso. É essa liberdade para a qual Jesus Cristo veio. Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz to set us free. para nos libertar. But from what? Mas do que? Free to obey Him? Livre para obedecer a Ele? No. Não apenas. Free from the sin. Livres do pecado. He came, He took the sins on the world on Him Ele suportou os pecados do mundo sobre Ele to break the slavery of sin, para quebrar a escravidão do pecado, to set free sons and daughters of God. para libertar filhos e filhas de Deus. Amen.
This is the grace of God. Essa é a graça de Deus. Today there's a false grace. Hoje existe uma falsa graça por aí. And, oh, you can stay in your sin. Jesus has grace, 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 grace. Você pode pecar nos seus pecados, você pode ficar neles, porque existe graça, graça, graça. This is not the grace of Jesus Mas Christ. essa não é a graça de Jesus The Cristo. grace of Jesus Christ A graça do Senhor Jesus Cristo takes a sinner, pega um pecador, wash him in the waters, lava ele nas águas, in his blood, no seu sangue, and fills him e preenche ele with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Santo. I was a slave to sin. Eu era escravo do pecado. I loved sin. Eu amava o pecado. But I know this leads to hellfire. Mas agora eu sei que isso ia me levar para o fogo do inferno. And I left my sins. Então eu deixei os meus pecados. And I went in the waters to be baptized. E aí eu fui até as águas para ser batizado. Some of you are still not baptized. Alguns de vocês ainda não estão batizados. And tonight I give you this opportunity to be born again. E hoje à noite nós estamos te dando essa oportunidade de nascer de novo. To repent, to be baptized. De se arrependerem de serem batizados. You must do this as soon as possible. Você deve fazer isso o mais rápido possível. We even going to organize with our dear friends, the pastors here. We're going to organize this for you. Eu acho que eu entendi que mais tarde, depois, aqueles que querem ser batizados, os pastores vão te ajudar a fazer isso. Yes. And you're going to be set free from the power, the slavery of sin. E aí você vai ser livre do poder da escravidão do pecado. Repent, be Arrependei-vos, baptized, sejam batizados, and you will receive the Holy e Spirit. vocês vão receber o Espírito Santo. This is what the Bible says about baptism. É isso que a Bíblia diz sobre o batismo. You can take a picture. Vocês podem até tirar uma foto disso. This is very important. Isso daqui é muito importante. This is what happens when you get baptized. Isso daqui é o que acontece quando você é batizado. If you repent, Se você se arrepender, because many people they get baptized to follow their parents, what they say, to follow their friends. muitas pessoas são batizadas para agradar os pais delas, seguir os amigos delas, tirar fotos bonitas do batismo. This is not baptism. Isso não é batismo. Baptism is a personal decision. O batismo é uma decisão pessoal. And it only happens after repentance. E ele só acontece depois do arrependimento. After they decided to leave their sins and to never go back. Depois que eles decidiram deixar os pecados deles e nunca mais voltar para lá. No? This is what the Bible says. You can read it. Isso é o que a Bíblia diz sobre o batismo. Será salvo. Você Those vai who ser salvo. you can say in the context, those who believe and are baptized will be saved. Aqueles que acreditarem vão ser salvos, batizados. Those who believe and are baptized will be saved. Aqueles que acreditam e forem batizados serão salvos. Entrará no reino dos céus. Esse batismo é para o perdão dos pecados, para a lavagem de pecados. A pessoa que se batiza, ela morre e ressuscita com Cristo. Esse batismo, ele é uma lavagem de regeneração. Amém. Ele é um sepultamento. Amém. A velha criatura é crucificada com Amém. Cristo. E a pessoa que se batiza, ela é revestida de Cristo. Porque esse batismo, ele te salva. Amen. You put on Christ in baptism. Você se reveste de Cristo no batismo. You die to your own will. Você morre para suas próprias vontades. And you put on Christ to do His will. E você se reveste de Cristo para fazer a vontade dele. Amen. And when we receive the Holy Spirit, E quando você recebe o Espírito Santo, this is the first step esse é o terceiro passo to enter the kingdom of God, para entrar no reino de to Deus. be born out of water and spirit. Depois de nascer da água e do Espírito. In Acts chapter 10, Em Atos capítulo 10. the sign they received the Holy Spirit O sinal daqueles que receberam o Espírito Santo was that they exalted God era que eles estavam exaltando a Deus and they spoke in tongues. e falando em línguas. Again in Acts chapter 19,
De novo, em Atos 19, diz Paul lays hands on them, que Paulo impôs as mãos sobre eles receive the Holy Spirit. e veio o Espírito Santo. They speak in tongues Eles falaram em línguas and prophesy. e profetizaram. So these are signs that we are full of the Holy Spirit. Então esses são sinais de que nós somos cheios do Espírito Santo. And it says that those who speak in tongues don't speak to God, don't It speak to is. men, but to God, sorry. Que aqueles que se expressam uma língua estranha não falam aos homens, mas a Deus. And Jesus said another thing about the Holy Spirit. E Jesus disse uma coisa muito importante sobre o Espírito Santo. He said, it's better that I leave Ele disse, é melhor que eu vá, and I will send you the Holy Spirit. e aí então eu vos enviarei o Espírito Santo. And he will convict the world of three things. E o Espírito Santo convencerá o mundo de 3 coisas. What are these three things? Quais são essas 3 coisas? Love, peace, and joy? Amor, paz e alegria? No. Não. The Holy Spirit, Jesus said, O Espírito Santo, Jesus diz, convict the world. convencerá o mundo Sin, do pecado, da righteousness, justiça and judgment. e do juízo. So if you are not convicted in your heart of sin, righteousness, judgment every day of your life, Então, se você não está convencido no seu coração do pecado, da justiça e do juízo todos os dias da sua vida, you must pray to receive the Holy Spirit because He must come to convict you. você deve orar para receber o Espírito Santo, porque ele tem que vir para te convencer disso. Because people, they think they have the Holy Spirit and it's okay to continue living in sin. Porque algumas pessoas acham que é por elas terem o Espírito Santo, tá tudo bem elas continuarem vivendo no pecado. It's not okay. E não tá tudo bem. The Holy Spirit does not mix with sin. O Espírito Santo não se mistura com o pecado. Today there's a very, very dramatic statistic in the world. Hoje existe uma estatística, muito dramática no mundo. That some churches, they ask and they made this survey and this statistic. Que as igrejas fazem, elas executam essa pesquisa estatística. That more than 90% of men going to church are addicted to sexual immorality. É que mais de 95% dos homens que frequentam uma igreja estão viciados em sexualidade moral. 90%. 95%. And I'm not saying this to shock you. I'm saying this because we need a change in the church. Bem, ele falou que ele explica isso, ele fala isso, que é para que nós venhamos refletir e fazer uma mudança no meio da igreja. We need to start to preach repentance again. Nós precisamos começar a pregar sobre arrependimento de novo. The sin is in the churches. O pecado está dentro das igrejas. And Jesus says E Jesus diz He's coming que ele está vindo for a pure bride para uma noiva pura, with a pure white robe. com um vestido limpo e puro. For God says judgment come in the house of God first. E a palavra diz que o julgamento de Deus vem primeiro dentro da casa de Deus. The judgment starts in the house of God. O julgamento começa pela casa de Deus. Not the people of the world out there, Não com as pessoas do mundo lá fora, but in the house of God. mas dentro da casa de Deus. We must preach repentance again. Nós temos que pregar arrependimento outra vez. There's no other way. Não há outro caminho. The Holy Spirit O Espírito Santo must convict all of us tem que nos convencer a todos nós of sin, do pecado, of the righteousness da of God, justiça e do and juízo of de Deus. judgment. I want to finish with this story. Eu quero terminar com essa história. You know the prodigal. I want to finish with 2 stories. Eu quero finalizar com 2 histórias. This is the prodigal son. Esse é a parábola do filho pródigo. You all know the story. Vocês todos sabem essa história. But what you don't know is that he did the 3 steps. Mas o que nós não sabemos é que ele também fez os 3 passos. He left his dad Ele deixou o pai dele and he went into the world to live in sin. e aí ele foi para o mundo de pecado. He was, like all of us, he was a slave to sin.
ele fez como cada um de nós éramos, né? Ele se escravizou no pecado. And then he remembers his father. He remembers that his situation is so miserable. Então, quando ele olha para a situação tão miserável dele, ele se lembra do pai. And he repents. E aí ele se arrepende. He doesn't wait for the father to come. Ele não esperou ali pelo pai vir atrás dele. No. Não. He repents. Ele se arrependeu. He decides Ele decide to leave deixar the sin. o pecado. He goes to the father, Ele vai até o pai dele and the father is waiting, e o pai está ali esperando por ele. and he comes to him and hugs him with kisses. E aí o pai vai até ele, abraça e cobre ele com beijos. My son has come back. O meu filho retornou. And he calls his servants, Ele chama os servos dele and he says, bring the most beautiful robe. e ele diz: tragam a roupa mais bonita. This is baptism, Isso é o batismo. the second step. O segundo passo. The most beautiful robe A roupa mais bonita. is in baptism. You put on Jesus Christ. É no batismo quando você se reveste de Jesus Cristo. The most beautiful robe. A roupa mais bonita. And when you put on Jesus Christ, E quando você se reveste de Cristo, you don't want to go back to the dirtiness of sin. você não vai querer voltar lá para a sujeira do pecado. You don't want. Você não vai querer. You have the most beautiful robe Porque agora você tem a roupa mais bonita. that God gave you by His grace. Que Deus te deu pela graça dele. But because He gave you by His grace, are you going to go back into sin? Mas porque ele te deu isso por graça, você vai querer voltar lá para o pecado? This is not the grace of God. Isso não é a graça de Deus, então. God is waiting Deus está esperando for the decision you make pela sua decisão de você to fazer, repent, de se arrepender, to leave your sins, de deixar os seus pecados to come, e vir, to be baptized, ser batizado, to put on the most beautiful robe. se revestir com a roupa mais linda. And then what happens? E aí então o que acontece? He says to his servant, O pai diz para os servos dele: bring the ring. tragam um anel. What is the ring? O que é o anel? This is the Holy Spirit. Ele representa o Espírito Santo. When you repent, Quando você se arrepende, when you are baptized, quando você é batizado, the gift of the Holy Spirit, o dom do Espírito Santo é te concedido. the wedding, O casamento, como um casamento, to God. é um casamento com Deus. And this is on the vow you made to be holy as He is holy. E esse é o voto que você faz com Ele de ser santo como Ele é santo. Santo, Spiritu Santo. You receive the Holy Spirit. Você recebe o Espírito Santo. You don't want to go back to sin anymore. Você não vai querer voltar para o pecado mais. He will help you Ele vai te ajudar to say no to temptation, a dizer não para a tentação, to say no to lust, a dizer não para a luxúria, to say no to sin, a dizer não para o pecado. whatever it may be, to say no. Qualquer que possa ser esse pecado. This is the grace of Jesus Christ. Essa é a graça de Jesus Cristo. Jesus doesn't leave you in your slavery. Jesus não quer te deixar na tua escravidão. He doesn't leave you like an orphan in the slavery of sin. Can you repeat? He doesn't leave you like an orphan, Ele não vai te deixar ali abandonado como um órfão, but He calls you. mas Ele te chama. He can't force you. Ele não pode te forçar. I cannot force you to be born again tonight. Eu não posso forçar vocês a serem nascidos de novo essa noite. But the Father is calling you. Mas o Pai está te chamando. And it's your decision E é a tua decisão to leave, de deixar, to hate the chains, de odiar as correntes do to pecado. hate the chains, E sair dessas correntes. to hate the Odiar chains. elas. It's your decision. É a tua decisão. God forces nobody, Deus não força ninguém a fazer isso. but you know Mas você sabe the end of these things qual é o fim dessas coisas. is eternal chains. É sofrimento eterno. Chains.
correntes eternas. So the 3 steps. Então, os 3 passos. Again, De novo, to enter the house of the para Father. entrar na casa do Pai, né? 3 steps. 3 passos também. And okay, let's read this. So now we are sons of God. Agora somos filhos de Deus. What does the Bible says? O que a Bíblia diz? Agora somos filhos de Deus. So what happens? E o que acontece? Read it. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, Amém. pois nós o veremos como ele é. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amen. We continue. This is 1 John chapter 3 verse 3. E continua em 1 João capítulo 3. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabeis, né? Igualmente que ele se manifestou Amém. para tirar os nossos pecados. Amen. Nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco conheceu. Não viu, Não viu e não conheceu. e não conheceu o Senhor. This is why É por isso que Jesus will not accept. não vai aceitar essas pessoas. He will not accept. Ele não vai aceitá-las. You can do mighty works for God. Você pode fazer obras poderosíssimas para Deus. Heal the sick. Você pode curar os enfermos, Cast out demons. expulsar demônios. But if you continue living in sin, Mas se você continuar vivendo aqui no pecado, He does not know you. Ele não te conhece. This is what is written É again isso que está escrito de novo in 1 John chapter 3. em 1 João capítulo 3. And what is written here? E o que está escrito aqui também? Filhinhos, ninguém vos iluda. Ninguém vos iluda. That means that many people are deceived about this topic. O que significa que muitas pessoas estão sendo enganadas sobre esse assunto. Yes. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, Nascido de Deus. não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Amen. Nascido de Deus. That's so important. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. A marca do cristão, o amor. And this is not just John warning us about this. Então esse agora é João nos avisando sobre isso. The sons of the devil, Os filhos do diabo it's not Satanists. não são satanistas, It's those who continues in the way of the devil, mas são aqueles que continuam nos caminhos do diabo, who entertain this sin. continuando com os pecados. There's a lot of sons of the devil in the churches today. Existem muitos filhos do diabo dentro das igrejas hoje. And not just John, Paul. E não apenas João, mas também Paulo. You can read it in Hebrews chapter 10. Hebreus capítulo 10 diz: se nós continuarmos a pecar deliberadamente, com vontade, tá? Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. You can insult the Spirit of grace. Aqueles que insultam o Espírito da graça. You see, when we say grace, grace, you don't need to change.
Vocês entendem quando a gente fica falando graça, graça, graça e a pessoa não quer mudar? These people are going to be destroyed by God. Essas pessoas vão ser destruídas por Deus. People teaching this. As pessoas que ensinam isso. It said you are insulting the Spirit of grace. E diz que está insultando o Espírito da graça. If you deliberately continue living in sin. Se você com vontade continua vivendo no pecado. Can read it. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. And this is the last story I want to finish with. Essa é a última história com que eu quero concluir. We spoke about Israel. Nós já falamos aqui sobre Israel. They were slaves to idolatry in Egypt. Eles eram escravos da idolatria no Egito. God, by His grace, called them out. Deus, pela sua graça, chamou eles para fora daquele lugar. They leave the idols of Egypt. Eles deixaram os ídolos do Egito. Egypt runs to bring them back to slavery. O Egito corre para tentar levar eles de volta para a escravidão. But God does a miracle. Mas Deus faz aí um milagre. God opens the waters. Deus abre as águas para eles. This is baptism. Isso é o batismo. And washes the sins away. E ele lava os pecados embora. And they come out of the waters. E eles saem da água. And they jump and they sing, "We are saved." E aí eles pulam e celebram, dizendo: nós somos salvos, nós fomos salvos. From the slavery of Egypt. Nós fomos salvos da escravidão do Egito. And they must follow the fire by day, by night, and the cloud by day. E aí então eles devem seguir depois disso o fogo de noite, né, na coluna de noite, e a nuvem de dia. And keep His commandments. E manter, guardar os mandamentos de Deus. Keep His law. Can you repeat, please? Keep His commandments. Keep His righteous statutes, His law. E manter os estatutos justos da lei. And follow in the desert. E seguir no deserto. This is the world. Isso é o mundo. We need to follow the Holy Spirit Nós devemos seguir o Espírito Santo in this world. nesse mundo. Follow the holiness Seguir a santidade, that the Bible mentions about que everywhere. é a santidade que a Bíblia menciona. Without holiness, no one will see God. Sem santidade, ninguém verá Deus. But what happened? Mas o que aconteceu? What happened at the end? O que aconteceu no fim com aqueles israelitas? They were saved from Egypt. Eles foram salvos do Egito. They were saved from the water. Eles foram salvos através das águas. But they did not obey until the end. Mas eles não obedeceram até o fim. And they all died in the desert. E todos eles morreram no deserto. And Paul E Paulo is avisa, warning us, ele nos avisa, these things happened essas coisas aconteceram a eles as an example como exemplo for us para nós, that live in the last days. nós que vivemos nos últimos dias. This is not a story for children. Isso não é uma história para crianças. Yes, it's a story for children, but it's a story for you, for me. Sim, é uma história para crianças também, mas é uma história para mim e para você. We can repent, Nós podemos nos arrepender, we can be baptized, nós podemos ser batizados and be set free from the slavery of e sin. ser libertados da escravidão do pecado. But there's a long way to go until the promised land. Mas ainda existe um caminho muito longo para chegar à terra prometida. And what happened? E o que acontece? They did not obey until the end. O que aconteceu? Eles não obedeceram até o fim And they died in the desert. e eles morreram no deserto. So how many at the end entered the promised land? Então, quantos no final que entraram na terra prometida? 2 2. families. 2 famílias, né? Family of Caleb A família de Caleb and the family of Joshua. e a família de Josué. And Jesus, He told us something, E Jesus nos disse uma coisa, that when He comes back to the earth, que quando ele voltar para a terra, will He find faith? porventura ele encontrará fé sobre a face dela?
What faith is he talking about? De qual fé Jesus está falando? He's speaking about that faith. Ele está falando aqui sobre essa fé. To leave Sobre sair the broad way that leads to destruction. desse caminho largo que leva para a destruição. To go on the narrow way. De ir pelo caminho estreito. Jesus said, Jesus diz: strive to enter through the narrow gate. esforçai-vos para entrarem pelo caminho apertado. Few are those who find it. Poucos são os que encontram ele. Few are those who find it. Poucos. So I don't want you to die in the desert. Então eu não quero que vocês morram no deserto. And the truth is, God couldn't stop this. In all His love and everything, God can't save everyone. E a verdade é que Deus, com todo o seu amor e bondade, não pode salvar todos. He cannot force anyone. Ele não pode forçar ninguém. He cannot force you Ele to não pode follow Him. forçar você a seguir Ele. But He says, you strive Mas Ele diz: vocês têm que se esforçar to enter through the narrow gate. para entrar pelo caminho apertado. So I want you to stand up. Então eu quero que vocês se levantem, por favor. We're going to pray. Nós vamos orar nesse momento. This is a holy moment. Esse é um momento santo. It's a moment where God is calling you É um momento em que Deus está te chamando to repent. a se arrepender. You do not know what tomorrow will be. Você não sabe como que vai ser amanhã. One day I was in California. Um dia eu estava lá na Califórnia. I was invited by a wife. She wanted me to speak to her husband. Eu fui convidada por uma esposa que queria que eu conversasse com o marido dela. And I was not as radical as today. E eu não fui radical com ele como eu estou sendo aqui hoje. I didn't say the whole truth Eu não disse para ele a verdade completa. to this man. Eu não falei para esse homem isso. 3 days later, 3 dias depois, she found her husband on the ground dead. ela encontrou o marido dela no chão morto. And we prayed for his resurrection, E a gente orou pela ressurreição dele. but he didn't resurrect. Mas ele não ressuscitou. And this day, E desse dia, I promised to Eu- God prometi para Deus I will never preach a lukewarm message ever again. que eu nunca mais ia pregar de novo uma mensagem morna. I will speak the truth, Lord, Eu vou falar a verdade, Senhor. even if people hate me. Mesmo que as pessoas me odeiem. I'm not better than the apostles. Eu não sou melhor do que os apóstolos, They were martyred. que eles foram martirizados. I'm not better than John the Baptist. Eu não sou melhor do que João Batista. They cut his head. E ele foi decapitado. I'm not better than Jesus Christ. E eu não sou melhor do que Jesus Cristo, They crucified him. que foi crucificado. If you are a child of God, Se você é um filho de Deus, you will be persecuted as your master was persecuted for the truth. você vai ser perseguido como o teu mestre foi perseguido pela verdade. And you will be very surprised where the persecution comes from. E você vai ficar bem surpreso de quando você vê de onde que vai vir a perseguição contra você. It was not the heathen Romans that wanted to crucify Jesus. Não eram os gentios, os romanos que queriam crucificar Jesus. Pilate didn't want to crucify Jesus. As pessoas não queriam crucificar Jesus. Pilate, Tipo, Pilatos não queriam crucificar Jesus. but the religious people Mas foram as pessoas religiosas that thought that they knew the word of God. que achavam que sabiam, que conheciam a palavra de Deus. So this is the word of God. This is a word that needs us to respond. Então, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra para a qual nós precisamos responder. And tonight, many of you need to respond. E nessa noite, muitos de vocês precisam responder a ela. Reading this, we all realize we need to repent from some things. E quando você vê isso, mais você vai se dar conta que você precisa arrepender de várias coisas. Many of you need to decide tonight Muitos de vocês vão decidir essa noite to hate your sins, a odiar os seus pecados, to hate it odiar as God hates it. assim como Deus odeia isso. God is calling you.
Deus está te chamando to repent, a se arrepender, to be the bride of a Christ. ser a noiva pura de Cristo. The bride of Christ is pure, E a noiva de Cristo, ela é pura. has no, how do you say, any wrinkles. Ela não tem nenhuma ruga. She is blameless. Ela é inculpável. And this is why Jesus died. E é por isso que Jesus morreu. He died for you. Ele morreu por vocês. Not just for you to be saved from hell. E não para que vocês apenas fossem salvos do inferno. It's not only hell. Não apenas o inferno. He died Ele morreu to set you free para te libertar from your sins. dos teus pecados. Amen. Amém. Close your eyes. Feche os seus olhos. And we're going to pray. Nós vamos orar. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, we call upon your name, Lord, nós chamamos teu nome, Senhor, to change para que o Senhor nos mude into your likeness, para a tua luz, into your likeness, dentro da tua luz, into your image. em tua imagem. We want to be like you, Lord Jesus Christ. Nós queremos ser como o Senhor é, Jesus. As you are pure, we must purify ourselves from all iniquity. Assim como tu és puro, nós queremos nos purificar de toda iniquidade. We want to follow you and not the devil. Nós queremos seguir a ti e não ao diabo. They can repeat after me. They Você can pode repeat repetir após mim. after- Jesus Christ, Jesus Cristo, I decide eu decido to repent. me arrepender. I decide my sins. Eu decido odiar meus pecados. I decide to live. Eu decido deixar os meus pecados. You see everything, Lord. Tu vês tudo, Senhor. You see the secret sins of my life. Você vê os pecados secretos da minha vida. I want you to repeat this. Eu quero que vocês repitam isso. You see the secret sins of my life. O Senhor vê os pecados secretos na minha vida. And I choose to hate these things. E eu odeio, eu escolho odiar essas coisas. I choose to read your word. Eu escolho seguir a tua palavra To read your word. e ler a tua palavra. I choose to switch off my phone, switch off my TV and read your word. Eu escolho desligar meu celular, desligar minha TV e ler a tua palavra. Because you have eternal life. Porque tu tens a vida eterna. I choose to stop fearing men. Eu escolho parar de temer a homens. To think about what they are thinking about me. Temer o que eles vão pensar de mim. But I want to fear you, Lord. Mas eu quero temer a ti, Senhor. Only you. Somente a ti. And to fear the word you have spoken. E temer a palavra que foi pregada. The judgment is coming and I ask you to prepare me now. O julgamento está vindo e eu peço que o Senhor me prepare agora. Because the time is short. Porque o tempo é curto. Amen. Amém. This is not just a prayer.
Isso não é só uma oração. It's not about an event. Não é sobre um grande evento. It's not about a special person. Não é sobre uma pessoa especial. It's about a decision. Mas é sobre uma decisão. This decision, Essa decisão you are speaking with your mouth. que você está falando com seus lábios. God is now looking at your life. Deus está agora olhando para a tua vida. The angels are looking. Os anjos estão olhando para isso. And now you must obey this word you have spoken. E agora você deve obedecer essas palavras que você falou. Obey the words of Jesus. Obedeça as palavras de Jesus. Because there's no other way into salvation than the way, the truth, the life that Jesus is. Porque não existe outro caminho de salvação, outro caminho que seja caminho, verdade e vida, que é Jesus. And anything else that a man speaks that is not in the word of God, do not put your faith in it. E qualquer outra coisa que os homens estejam falando que não está na palavra de Deus, não coloca a tua fé nisso. The scripture you had tonight, As escrituras que foram lidas essa noite, many of you have never heard before. muitos de vocês nunca ouviram antes. And there's so much more in there. E existe muito mais aqui, I don't have time to read you. mas eu não tenho tempo para ler tudo. You must read this. Então você deve ler isso. You will be without excuse Você agora está sem desculpa before God diante de Deus on Judgment Day, no dia do julgamento. when you will stand in front of Quando God. você permanecer diante de Deus, You will be without excuse você vai estar sem desculpas, because you had His word. porque você tem essa palavra. Let no one deceive you. Não deixe ninguém enganar você. This is the truth. Essa é a verdade. This is the way to salvation. Esse é o caminho para a salvação. Read it Leia-o from start to finish. do início ao fim. Amen. There's nothing else I have to give you tonight. Can you repeat? It's not my message I want to give you tonight, it's this message. Não é a minha mensagem que eu quero dar para você essa noite, mas é Amen. essa mensagem. For some of you who are still not repentant, who have not been baptized, Can you repeat? for some of you who have not been repentant, who have not been baptized, Então, para aqueles de vocês que ainda não se arrependeram, que ainda não foram batizados, or you were baptized but your life never changed and you realize you never repented, mas se você se batizou também e a sua vida não mudou, você percebeu que você não tinha se arrependido de verdade, I will leave the microphone to Franklin eu vou dar agora um microfone para o pastor Franklin and he will tell you what to do next. e ele vai te dizer o que você vai fazer em seguida. Amen. Amém? That's all for me tonight. Isso é tudo de mim essa noite. May you obey this word all the days of your life. Que possa vocês obedecerem essa palavra todos os dias da vida Amém. de vocês. Podeis assentar. Você gostou? Gostou, diz amém.